Podem assentar, meus amados. Nós estamos dando sequência à palavra que iniciamos domingo passado, falando sobre a parábola do administrador infiel ou do mordomo infiel. Uma parábola contada pelo Senhor Jesus. E eu dizia domingo passado que o auditório que ouvia o Filho de Deus era composto de publicanos, pecadores, fariseus, escribas e também os discípulos do Senhor. Também afirmei, meus queridos, que esta parábola tem sido a cruz de muitos intérpretes da Bíblia. Tem sido o calcanhar de Aquiles para muitos estudiosos das Sagradas Escrituras. E eu disse domingo passado que eu não tenho nenhuma resposta além daquelas que por mim foram pesquisadas. Seria uma temeridade eu apresentar os meus próprios pensamentos a respeito da parábola, de forma que eu fui em busca daqueles que têm muito mais capacidade do que eu. Evidentemente, aprendi com eles. Com eles descobri algumas verdades. E algumas delas eu passei para os irmãos no domingo passado. E hoje nós vamos para o segundo e último ponto desta parábola do capítulo 16 do Evangelho do Senhor, escrito por Lucas. Meus irmãos, uma grande dificuldade de interpretação desta parábola está no fato de ter o senhor do mordomo, daquele administrador que foi infiel, que estava fazendo falcatrua, querendo ter mais do que devia, enriquecer de uma forma ilícita. Portanto, a grande dificuldade é que o senhor do mordomo infiel elogiou a prudência do procedimento de seu mordomo, como lemos no verso 8. Olhe para o verso 8 e observe que quem está fazendo o elogio é a parte lesada, é o patrão. E diz o verso 8: e elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, discretamente, elogiou, diz o texto,
claramente elogiou o Senhor, o administrador infiel. E aqui a gente fica pensando, Jesus contou a parábola. E de repente o Senhor Jesus afirma que a parte lesada, a parte enganada, o patrão daquele homem que agiu desonestamente, elogiou a sua prudência, elogiou o procedimento de seu mordomo. E aqui cabe uma pergunta. Preste atenção, estaria então o Filho de Deus, o Senhor Jesus, permitindo e incentivando o uso de dinheiro desonesto para benefício próprio? Será que aquele que foi homem perfeito, o eterno Filho de Deus, estaria abrindo um espaço profundamente perigoso para o uso de dinheiro desonesto para benefício próprio? Evidentemente que não. E aqui é um não bem redondo. 1000 vezes não. 1000 vezes não. Em primeiro lugar, precisamos notar que em nenhum momento Jesus aprova o que fez aquele mordomo. Não há uma linha sequer que afirme que o Senhor aprovou aquela conduta altamente desonesta. Na parábola que o Senhor conta, o homem é castigado pela sua desonestidade. Ele é castigado por conta da sua desonestidade. Se você olhar, voltando para o verso 2, aquele homem é castigado quando o patrão o demite. Não passou em brancas nuvens. Ele é demitido, diz lá o verso 2. O patrão o manda chamar, pede que ele preste contas do seu trabalho, e diz lá no finalzinho, porque já não podes mais continuar nela. Aquele homem foi castigado por sua desonestidade. E mais ainda, ele é chamado de infiel por Jesus, no verso 8. Portanto, o Senhor Jesus o chama de infiel. Elogiou o Senhor, o patrão, o administrador infiel. Jesus está dizendo que ele fora infiel. Meus irmãos, o Senhor Jesus não está dando cobertura. O Senhor Jesus não está acobertando o uso do dinheiro ilícito. Aquele homem recebeu o castigo merecido, ele foi demitido.
Na parábola, o Senhor o chama de infiel. Ele é chamado de infiel. O Senhor toma para si as palavras do seu patrão e diz que aquele mordomo era totalmente infiel. Em outros ensinos, Cristo ressalta, meus irmãos, a importância da fidelidade e honestidade a qualquer custo. Fidelidade e honestidade a qualquer custo. Se você abrir a sua Bíblia, meu querido irmão, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro Evangelho. No livro de Mateus, Evangelho de Mateus, olhe a partir do verso 23, até o verso 26, o Senhor nos diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. E ele continua: se, pois, não vos tornastes fiéis, se, verso 20, eu estou lendo verso 23 de Mateus capítulo 5. Desculpem, meus irmãos, eu li o texto errado. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, qual é a recomendação? Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então aqui o ensino de Jesus é claro, meus queridos irmãos, é preciso agir com honestidade e com fidelidade a todo custo. E aí sim chegamos ao verso 10 do capítulo 16 de Lucas até o verso 12. Quando o Senhor diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Este é o ensino de Jesus a respeito de fidelidade, de lisura, de procedimento correto, no trato com o dinheiro, no trato com as coisas do alheio. No caso do administrador infiel, ele, de uma forma desonesta, ele estava procurando enriquecer, não com o suor do seu rosto, todavia ele procurava enriquecer de uma forma fraudulenta. E isto o Senhor condena. Em segundo lugar, meus irmãos, o foco da parábola
contada pelo Senhor Jesus não é o dinheiro desonesto, e sim a forma como se usa o dinheiro. Esse é o foco do ensinamento do Senhor. Esse é o foco da parábola. E outra coisa, é a astúcia, meus queridos irmãos, do administrador infiel, que o seu patrão elogia. E é a essa astúcia que Jesus se refere ao dizer que os filhos do mundo são mais hábeis. Olhe para o verso de número 8 de novo. Os filhos do mundo, verso de número 8. Os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Ele, Jesus, se refere ao dinheiro como instrumento de um mundo que jaz no maligno. É desta forma que o Senhor vê o dinheiro. E por isso o caracteriza como de origem injusta. Exatamente o que diz o verso de número 11. Dinheiro de origem injusta. Meus irmãos, o que Jesus ensina é usar o dinheiro de forma inteligente, para, assim como fez o mordomo infiel, tirar coisas boas de seu uso. Qual foi a boa coisa que o mordomo infiel fez? Ele diminuiu a dívida de 2 homens. O primeiro em 50%, o segundo em 20%. E essas pessoas que foram beneficiadas se tornaram amigas daquele homem. Foi o que vimos a semana que passou. Outro fato de extrema importância é que o dinheiro não é um elemento neutro. Você precisa entender isso, meu querido irmão. O dinheiro não é um elemento neutro, de forma nenhuma. O dinheiro é essencialmente nocivo. E somente Deus pode santificá-lo e usá-lo para o bem. Esse é o ensino. É isso que o Senhor estava ensinando aos seus discípulos. Aos seus discípulos. Ainda, para refutar aqueles que maldosamente concluem que Jesus elogiou o ato de um homem que roubara por processo astucioso, maculando os ensinos morais ministrados pelo divino mestre. Faço uso do argumento usado pelo reverendo Antônio Almeida. Abre aspas. O reajuste de contas que ele, o administrador, com os rendeiros, consistia em corrigir as contas que ele, o mordomo infiel, dantes cobrara com excessos. Ele estava corrigindo uma desonestidade praticada por ele. Foi este, portanto, diz Antônio Almeida, foi este, portanto, um ato de justiça digno de elogio. O Senhor, o seu patrão, elogiou a sua conduta naquele momento justa.
O reverendo Antônio Elias fecha aspas. Então, meus queridos irmãos, o elogio é exatamente feito por conta da conduta de voltar atrás e acertar as contas com os rendeiros de uma forma honesta. De uma forma honesta. E com isso, aquele homem estava pensando no seu futuro. Fazendo assim, evidentemente, eu serei amigo desses homens e eles serão meus amigos. Portanto, essa é a ideia. Esse é o ensino, o reajuste de contas que ele, o administrador, junto aos rendeiros, consistia em corrigir as contas que ele, o mordomo, dantes cobrara com excessos. Foi este, portanto, um ato de justiça digno de elogio. O Senhor não está falando que ele, a partir desse ato, transformou-se no homem santo. Ele simplesmente mudou de atitude. E ele corrigiu uma injustiça feita por ele mesmo. Meus irmãos, outro versículo que à primeira vista é de difícil compreensão é o versículo 9. É o versículo 9. Veja o que diz o versículo 9. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aqueles vos faltarem, ou aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Deixe-me colocar da seguinte forma. Que Cristo não aprovou a desonestidade do mordomo infiel é indiscutível. É um fato que não cabe nenhum tipo de discussão. Volto a repetir, o Senhor o chamou de injusto. Meus irmãos, há um ensino de Jesus dado aos 12 apóstolos, quando os enviou para evangelizar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que nos ajuda a compreender esse verso 9 de Lucas 16. O Senhor disse: sede, portanto, prudentes como as serpentes. Pastor, como é que esse texto vai iluminar o nosso entendimento a respeito do capítulo 16 de Lucas? Exatamente a respeito deste verso de número 9. Meus irmãos, é claro que o Senhor não estava ensinando aos seus discípulos. É claro que o Senhor não está ensinando à igreja que devemos imitar as serpentes na malignidade. De forma nenhuma. Não devemos imitar as serpentes no que diz respeito ao seu veneno, o veneno que ela destila. Não podemos imitar a serpente neste sentido. Então vejam bem, não podemos imitar a serpente em nenhuma outra coisa a não ser na sua prudência. Esse é o ensino de Jesus, na prudência das serpentes.
a ordem ou recomendação dada pelo Senhor no verso 9 foi dirigida principalmente aos publicanos, funcionários do Império Romano, como cobradores de impostos, os quais estavam acostumados a apoderar-se dos bens alheios. Quando, porém, um deles se convertia, tornando-se seguidor de Cristo, sentia logo a necessidade de restituir às pessoas por ele lesadas os bens ou importâncias que fraudulosamente havia tirado dessas pessoas. O que é que isso nos traz à memória? A conversão de Zaqueu, que era um publicano. Depois de convertido, ele disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, fazendo bom uso do dinheiro, sendo prudente no uso do dinheiro, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. 4 vezes mais. Agora, meus irmãos, a justa restituição, em muitos casos, se tornava impossível, por não lhe ser possível uma pessoa restituir tudo aquilo que havia defraudado, no afã de enriquecer. E aí eu faço uso de uma palavra do reverendo Miguel Riso. Ele disse o seguinte, estudando esta parábola, abre aspas, a única fórmula capaz de resolver, ao menos em parte, a situação moral desse indivíduo que se converte a Cristo, seria a que se encontra nas palavras de Jesus: das riquezas de origem iníqua, injusta, fazei amigos. E continua o reverendo Riso. Ou, em outras palavras, aplicai em obras de assistência ao próximo os bens que iniquamente adquiriste. A pessoa não tem como devolver mais, nem lembra. E agora, o reverendo Miguel Riso, ele faz exatamente essa aplicação. Precisamos entender, porém, que essa recomendação de Jesus não foi dirigida apenas aos publicanos, mas também aos seus discípulos. Observe o verso 1. Disse Jesus aos discípulos. E mais uma vez eu vou me utilizar das palavras do reverendo Miguel Riso, daquilo que ele escreveu. Ele fez a seguinte observação, abre aspas, esse verso é muito significativo, porque dele se infere que, entre os próprios discípulos de Jesus, provavelmente, alguns, na vida pregressa, tinham sido promíscuos no uso dos bens materiais, semelhantemente aos publicanos. Fecha aspas. E o reverendo Miguel Riso conclui: entre os que se convertem hoje, muitos são os que se acham exatamente nas condições morais focalizadas na parábola. Não podem ressarcir o passado, cheio de aventuras financeiras condenáveis, pois nem conhecem mais o número de suas vítimas. Desde que a consciência se ilumina pela ação de Deus, o que podemos fazer não é restituir o que extorquiram de milhares de pessoas, pois já é impossível, mas sim usar
seus recursos materiais para socorrer o maior número de necessitados. Fecha aspas. Então, meus irmãos, a grande lição que aprendemos deste verso 9 é que os cristãos têm o dever de investir o dinheiro em fazer amigos para o Senhor. Isto quer dizer, ganhar para Cristo pessoas que um dia nos receberão de braços abertos no céu. Como disse Jesus, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Essa é a interpretação do reverendo Miguel Rios, do reverendo Antônio Almeida. Portanto, com essas palavras, Jesus nos mostra claramente outra coisa, que nós nos reconheceremos no céu. E para a gente finalizar, concluindo esta parábola, Jesus conclui esta parábola tão importante com as seguintes palavras: não podeis servir a Deus e às riquezas. Olhe para o verso 13. Não podemos servir a Deus e às riquezas ao mesmo tempo. O que sintetiza, a nosso ver, todo o seu ensino em torno do dinheiro ou das riquezas, que, em outras palavras, é o seguinte: o ensino: quem escolhe servir ao dinheiro não pode servir a Deus. Este é o ensino. Quem escolhe servir ao dinheiro não pode servir a Deus. Servimos bem a Deus e ao próximo quando o dinheiro é sabiamente usado. O que não devemos fazer é nos tornarmos servos do dinheiro, porque o dinheiro é um senhor cruel. O dinheiro é um senhor cruel. Eu li uma frase de um homem chamado Henry Fielding, que disse o seguinte: se você fizer do dinheiro seu Deus, ele o perturbará como o diabo. Se você faz do dinheiro o seu Deus, ele vai perturbar a sua vida, assim como o diabo perturba. Meus irmãos, as palavras de Jesus poderiam ser colocadas da seguinte maneira: faça do dinheiro seu servo e use as oportunidades de hoje como investimentos, visando os dividendos de amanhã. Talvez seja este exatamente o ensino do Senhor Jesus. Qual é a única alternativa que temos? A única alternativa da igreja é rejeitar Mamon, ou o dinheiro, ou as riquezas ilícitas, e até mesmo as lícitas, se ela é o seu Deus, se a riqueza é o seu Deus. É rejeitar Mamon, que envenena até o próprio corpo e deixa o espírito faminto e sedento. O dinheiro não pode ser o meu Deus. Eu não posso servir a Deus e servir as riquezas. Devemos continuar servindo a Deus como mordomos sábios, como administradores sábios, porque o Deus Pai, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo em qualquer situação da vida, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Por isso eu preciso usar o meu dinheiro como meu servo, não como meu senhor. E é através do uso correto do dinheiro que as pessoas vão aprender a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus. E mais ainda, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor,
a Ele seja a honra na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. É assim que devemos agir. A glória pertence ao Senhor, a honra pertence ao Senhor. Volto a repetir para a gente encerrar: em nenhum momento o Senhor considerou, meus queridos irmãos, que aquele mordomo infiel estava correto. O dinheiro foi adquirido de uma forma injusta, ele foi desonesto com o seu patrão, ele fez do dinheiro o seu Deus, ele queria enriquecer de uma forma ilícita, ele lesou o seu patrão, ele lesou os rendeiros, ele simplesmente, meus queridos irmãos, usou de astúcia. Ele usou de astúcia, um homem altamente perigoso. Portanto, em nenhum momento o Senhor Jesus afirma que aquele homem estava correto. Em nenhum momento o Senhor afirma que aquele homem era um homem de bem. Ele era infiel, ele era injusto, ele era perverso. Ele era um péssimo administrador para o seu patrão e um bom administrador para a sua própria vida. Ele queria se dar bem, ele queria enriquecer, mas não suando, trabalhando com as próprias mãos. Ele estava há muito tempo sendo desonesto, até que o seu patrão ouviu que aquele homem estava fraudando. Era um homem fraudulento. Ele estava roubando, em outras palavras. E ele é chamado para prestar contas. Portanto, Jesus em nenhum momento está, meu querido irmão, dizendo, afirmando, ensinando que aquele tipo de conduta é recomendável. Muito pelo contrário, Jesus condena de forma veemente aquela conduta desonesta, injusta, infiel daquele mordomo, daquele administrador. E ao mesmo tempo, o Senhor ensina aos seus discípulos, ensina à igreja, ensina a todos nós como é que devemos usar o dinheiro de uma forma digna, de uma forma que honre a Deus, que glorifique a Deus. Dinheiro não é o senhor de ninguém. Dinheiro é servo. Dinheiro, se a gente não tiver cuidado, o dinheiro é nocivo, porque o dinheiro, neste caso, não é neutro. Eu dizia domingo passado que o dinheiro em si mesmo, olhando para o dinheiro, nada o dinheiro é. Mas quando eu faço uso do dinheiro de uma forma desonesta, de uma forma criminosa, o dinheiro tornou-se assim nocivo. Portanto, o meu e o seu dinheiro precisa ser santificado pelo Senhor. O meu e o seu dinheiro estão a serviço de Deus, a serviço do reino de Deus. O meu e o seu dinheiro serve para a obra evangelizadora. O meu e o seu dinheiro serve para ajudar pessoas carentes. Por isso, meus queridos, eu concordo com aquilo que disse o reverendo Miguel Risso, eu concordo com aquilo que disse o reverendo Antônio Almeida. Todos já estão no céu, já foram recolhidos pelo Senhor. Eu concordo plenamente com a ideia deles. O foco da parábola é o uso correto do dinheiro. Esse é o foco da parábola. Eu espero que eu e vocês saibamos
para honrar a Deus, glorificar a Deus, saibamos usar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Sejamos honestos em todas as áreas da vida. Sejamos honestos no trabalho. Sejamos honestos na nossa relação com Deus. No que diz respeito à questão do dinheiro. Nunca sejamos promíscuos nessa relação com o dinheiro. É exatamente isso que o Senhor está ensinando. Ele está condenando, meu querido irmão, de uma forma veemente, aquele desonesto mordomo que tinha uma relação promíscua com o dinheiro. Essa relação promíscua com o dinheiro é totalmente condenada pelo Senhor da igreja. Sejamos diferentes. Sejamos diferentes. Vamos aprender com o Senhor. Vamos depender dEle. Vamos depender de sua graça. Vamos depender do seu poder, porque em Cristo o Senhor Deus, o Pai Todo-Poderoso, nos conduz sempre em triunfo. É isso que devemos aprender. A minha vida e a sua vida dependem de Deus. Eu não preciso ser desonesto. Eu não preciso ter uma relação promíscua com o dinheiro. Eu preciso compreender que aquilo que Deus me deu, eu preciso discernir que aquilo que Deus me deu é preciso ser usado de uma forma que venha glorificar a Deus. Aquilo que é fruto do meu trabalho, que é fruto do suor do meu rosto, eu também preciso usar com propriedade, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. A fim de que o nome de Cristo seja louvado. Infelizmente, meus amados, e aí eu quero concluir. O que está acontecendo hoje no mundo? Qual é a relação da igreja? Muitas igrejas, igreja entre aspas, é uma relação promíscua com o dinheiro. E o mundo percebe isso. E o mundo enxerga esta verdade. E o mundo imagina que tudo é igual, que somos iguais, que não há diferença entre nós e aqueles outros, que a nossa relação com o dinheiro é igualmente promíscua. Mas nós devemos continuar divulgando a verdade, falando a respeito do dinheiro como sendo bênção, quando usado de uma forma correta, quando usado para o louvor de Deus, quando usado para a glória de Deus, quando usado para promover o reino de Deus. O dinheiro usado desta forma recebe o selo da aprovação divina. O dinheiro daquele homem não recebeu o selo da aprovação de Deus. Recebeu o seguinte selo: dinheiro desonesto, mordomo desonesto, empregado infiel, empregado que fez mau uso de sua função, se aproveitou de sua função para enriquecer de forma ilícita. Portanto, assim, nos abençoe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Amém. Convido a igreja a se colocar em pé.